Olá, queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui nesse vídeo, tentando nos aproximar de vocês, orientar naquilo que for possível. E dentro dos temas que são escolhidos, nós vamos tentando descortinar dentro da nossa visão espiritual. Obrigado, paz para todos. Irmão, obrigado pela presença. Obrigado a todos que nos assistem nesse momento. Estamos aqui com um tema muito importante, mas ao mesmo tempo pode ser um pouco polêmico para algumas pessoas. Natal sem Jesus. Pode ser um pouco estranho, mas diante do Natal, que se é comemorado, sempre foi comemorado, é um Natal sem Jesus. Então nós temos a primeira pergunta, irmão. Por que se comemora o Natal sem Jesus? Natal com mesas fartas, muita hipocrisia e um Feliz Natal para você. Querido irmão Arthur, nós precisamos analisar mais profundamente o que é Jesus. Ele é uma esperança, é uma fonte de luz que nos leva ao esclarecimento de uma vida mais completa e uma vida que pode trazer o bem para todos. Então, como nós vimos na questão natalina, o processo que a humanidade vem vivendo durante esses milênios aí, séculos, nos mostra que a realidade, a essência de Jesus, do Cristo, pouco tem se vivido. Porque esse é o momento de expressar o que? A solidariedade, a fraternidade, a caridade, mas a essência. E isso não é um dia no ano, é todos os dias do ano. É você ser a compaixão, é você ser esse sentimento de acolhimento, de fraternidade, de caridade e tudo, não é? Quando não se faz isto, esse Natal é sem Jesus. Escolheu bem esse tema, é sem Jesus. É para os hipócritas mesmo, não é? Justamente. Porque assim, como entender, por exemplo, o Natal do Polo Norte com o Natal do verão, sem nenhuma conexão? Quer dizer, a gente coloca o Natal como se fosse um frio, mas a essência do Natal, como o senhor acabou de colocar, é a esperança, né? A humanidade, ela coloca, né, a roupa daquele Papai Noel, onde nós vivemos, na linha do Equador, não tem sentido. Então, como entender isso, né? Trazer essas roupagens, esses personagens, justamente para incitar também o consumo, ao invés da esperança, que é o nosso Jesus. Esses costumes são muito antigos na sociedade humana, que era o agradecimento pelo sol, tinha o rei do sol, sabe? Então isso é o tempo até dos vikings, sabe? Que depois veio pelos séculos também, carregando isso mesmo, passando por Jesus e tudo. E ele sempre teve esse lado de uma comemoração festiva e de oferendas, onde oferecia a esses deuses, inclusive sacrifícios e tudo isso, não é? E o comércio, até naquela época mesmo, era bem recebido. O turismo vivia em torno dessas comemorações. Então, o cristianismo vai e pega. E a igreja, o movimento que se tornou em torno do nascimento de Jesus, do Filho de Deus, sabe? Criou toda essa história, pegou isso e colocou nas mesmas datas que seria de 22, 24, não é? Que se comemorava toda aquela cultura que tinha mais não ver o Deus invisível, trazia para uma realidade, não é? Como os índios também faz. Tem um simbolismo que na realidade também é se aproximar de Deus. Mas é que nós falamos, nenhuma sociedade capitalista, você não pode esperar outra coisa. Vem se tornando cada vez mais, e não aquilo que você é, mas aquilo que você tem. Então você quer comprar, quer se mostrar que pode, sabe? Que tem uma mesa farta, que tem presentes, que tenha tudo isso. Vocês se tornam escravos. Era um momento de reflexão para todos, né, dentro da proposta do Cristo, sem um aspecto religioso, mas o aspecto moral mais universalizado. Isso que deveria ser. E é totalmente o contrário.
Se mentir é feio, porque enganamos as crianças sobre Papai Noel. Não seria mais produtivo ensinar elas a compartilhar? Quer dizer, até o momento de falarmos com a criança vai criar aquele momento, né? Que vai descobrir mais tarde que Papai Noel não existe. E depois ele vai enganar os seus filhos, futuros filhos. E depois aqueles filhos vão crescer e vai perceber que Papai Noel não existe e vai virar aquele ciclo, aquele consumo que na verdade era mais fácil falar a verdade, mas a gente aplica uma doutrina, né, com essas crianças. É, porque nós somos repetentes, não é? Então, essa questão da sociedade não é agora. Esse aspecto de costumes mais antigos vem atravessando esse tempo todo, mas se pega a criança quando pequeno, olha, tudo a gente tem que ter um pouco de encenação para dar brilho à vida. Então, nós vamos para o teatro. O Natal é como um teatro. Se passar isso para as crianças. Então, nós vamos contar uma historinha de alguém. Então, seria diferente, porque ninguém sabe a verdadeira história. Mas o que a gente pode entender é que os pequenos precisam de histórias. Aquele ali está vestido de Papai Noel, porque o Papai Noel, ele foi um padre polonês, e ele fazia os brinquedos o ano todo. E quando chegava o Natal, ele colocava aquela roupa e vai sair distribuindo para as crianças necessitadas, entendeu? Então, isso foi muito bonito, mas como nós falamos, o cristianismo, né, as igrejas aproveitou, tomou isso para fazer um comércio em torno disso. Já imaginou uma cidade de Jerusalém no Natal como fica de gente? E quanto as igrejas também faturam? Mas aí é que não tem sentido, irmão, Pois porque é, se o Natal é para as crianças, digamos, as pessoas dão um presente, olha, eu vou dar um carro para você no Natal, mas como, quer dizer, o aniversário de Jesus? Jesus é. não precisa Então, disso, o presente físico não tem nada a justamente. ver com isso, porque o simbolismo é que os três reis magos foram levar presente para Jesus, não é? E aí tudo isso foi colocado dentro do contexto da religião. Então, se você tem as crianças, e mesmo que é um simbolismo o aniversário de Jesus, vamos fazer uma confraternização, vamos brincar, vamos ir, mas ter limites para essas ilusões. Entendeu? Então costumam dramatizar muito tanto o nascimento quanto a morte de Jesus, porque isso sempre vendeu muito. Jesus é o produto que mais se vende no mundo. Esses natais que se fazem, poucos são eles que é o Natal com Jesus. Direcionado para Jesus. Por isso que o tema é Natal sem É. Jesus, porque não faz sentido. As religiões, irmão, deturparam tudo, utilizando o nascimento de Jesus para o consumo material, como o senhor acabou de colocar, e eu concordo. Porque E isso traz o quê? Traz riqueza. riqueza, justamente, mas não faz sentido com Traz a proposta riqueza. de Jesus, dos seus ensinamentos, como o senhor colocou, da esperança, não faz sentido. É como se eu estivesse indo contra o que os ensinamentos de Jesus. E nós acreditamos que é imaturidade do ser homem. Imaturidade porque lembra que nosso irmão Robson fala muito das luzinhas que ficam piscando. Elas ficam piscando para nos atrair. Então, se a gente não tem uma convicção, não é, do que é bom para mim e o que não é, eu me deixo levar e tenho que sustentar isso porque o sistema vai me cobrar. As pessoas que estão em volta de um papai e uma mamãe, né, que quer criar seu filho diferente desses mundos de ilusão, eles são taxados como os piores pais do mundo. Se você tem uma criança que vai para a escola, chega a qualquer desses eventos, dessas épocas comemorativas, o sistema educacional já está preparado para incutir na mente daquele, porque ele vai ser um grande Vai consumidor. cobrar dos seus pais aquele brinquedo que às vezes É, os pais não têm nem condição, e porque vai o também amigo criar seus filhos para esse consumo que só leva ao desequilíbrio de tudo. Desigualdade, miséria. ainda fazem promoções no Natal para remédios. Eu não consigo compreender, sinceramente, irmão. O que tem a ver remédio com Natal? É imaturidade, né? Imaturidade. É por isso que é Natal sem Jesus. Realmente é uma hipocrisia, porque aí você vê as mesas fartas, bebe vinho, cerveja, bebidas alcoólicas e tal, e um bocado de gente morrendo de fome, as músicas sem sentido, quer dizer, não tem sentido, irmão. Estamos no século XXI, não tem sentido mais entendermos o Natal dessa forma. Então, ainda estamos praticando os mesmos erros de outrora. É, dependendo o simbolismo
que aquilo representa para aquela sociedade, aquele povo. Essa imagem que foi criada dentro disso aí, esse simbolismo, a imagem do Papai Noel todo cheio de roupa de agasalho e sempre portando uma barba, sempre um velhinho, tudo criando uma imagem para que fosse um simbolismo de algo fora dessa realidade que vocês vivem. Então a Então, humanidade ainda precisa disso ainda. seria bom não precisar, mas ainda não tem como evitar, né? Porque a própria economia dos países vive em torno dessas festas. Então, essas festas também matam a fome de muitos famintos. Não é o ideal, que poderia ser mais Compartilhar. compartilhar de tudo isso, mas se não tem um jeito, vai de outro. E quando você compra um presente lá para dar para o seu filho e o outro não pode dar, mas você está comprando um presente lá e fabricar aquele presente usou a mão de obra de um papai mais pobre, que tem menos condições, não é? E tudo isso, a máquina da economia vai girando, entendeu? É o sentido que se dá nisto é que é a questão. Por exemplo, dar um presente para tapar a ausência. Porque não está presente, então vou dar presente. O sentido é esse. Se você está presente na vida do outro, você não tem necessidade Dá de dar presente. presente. Porque você já é presente. É bem diferente. Isso aí consolidaria o aspecto da família cristã longe das religiões. Muitos só são bons nesse dia, irmão. As mesmas frases de sempre. Feliz Natal e já emenda com Feliz Ano Novo. Neste dia, somos robôs. Quer dizer, esse dia eu vou dar presente, vou falar Feliz Natal. Às vezes você nem fala com a pessoa, mas você dá Feliz Natal pra você. Mas não tem um sentimento, né? Infelizmente isso acontece muito, mas é uma boa oportunidade para se pensar, não é como nós falamos na fraternidade, na caridade. Então, mesmo que você não vá sustentar uma qualidade do teu ser nesta direção de ser bondoso, mas um dia no ano você está ali compromissado consigo mesmo de fazer um ato de bondade, você, ele, eu, outro, daqui a pouco o planeta está vibrando diferente. Não importa, se você não consegue ser bom o tempo todo, mas se você tem um ato de bondade, já é grande coisa. Mesmo que depois você não consiga manter. Porque quando você teve aquele ato de bondade, foi uma energia que ali vai se somar às outras. Não é o ideal. Mas e se ela passar e te desejar feliz inferno para você? É, justamente. Mas não é pior? É. É pior. Tá entendendo? Ele fingiu, mas aquilo que ele falou produziu algum efeito. Pode ser que não para ele falou da boca para fora, não estava com aquele sentimento todo, mas aquilo não vai ficar, não vai ser perdido. Então não é o ideal, porque o Natal não é dia 25, é? Não, Natal é todos os dias é momento de comemoração, comemorar a vida, e quando nós comemoramos a vida, nós não aceitamos a injustiça, não aceitamos a desigualdade, não aceitamos a miséria, não aceitamos a fome, não aceitamos a violência. É um momento festivo, é um momento onde a Terra está em festa. Uma grande parte do planeta está em festa no dia 25. Muitos fazem aquelas festas, se embriagam, se jogam no vício, mesas fartas, como você falou aí. Então, se você tem o equilíbrio, o Natal está aí. Eu vou à casa dos meus sobrinhos, dos meus vizinhos, dar um Feliz Natal. É um dia no ano que você tem a oportunidade de ser diferente. Olha o que eu falei, não é o ideal. Mas 365 dias, se você escolheu hoje para ser diferente, de repente você pode despertar, entendeu? Não vale a pena a gente querer que o mundo seja diferente agora. Jesus é o simbolismo da paz universal, da fraternidade, sim, mas agora eu consigo viver isso? Não, mas eu vou tentar. Vai a um lugar que tenha pessoas precisando, vai levar um pão, um carrinho para as crianças que estão embaixo do viaduto, que aquilo leva um pouco de alegria. Olha, hoje é dia de Jesus, comemora o nascimento de Jesus. Agora que não deve substituir isto pelo sentimento. Pensar que só vou dar o brinquedo e pronto. Compro ali e dou ali, leva um prato de comida porque aquele está morrendo de fome, aí você não acrescenta. Mas se você vai lá solidariamente fazer a sua obra, é sempre bem-vinda. Irmão, eu percebo assim, né?
É a questão também da expansão da consciência, né? Chega um momento que pensar diferente, né? Na proposta do que Jesus nos trouxe, e ele está vivo como nunca, né? Claro. Então, assim, como ele mesmo falou, né? Muitos me terão nos lábios, mas não me terão no coração. Então, é um momento também de reflexão para que as pessoas possam pensar realmente esses atos, mesmo que sejam pequenos, é melhor fazer isso do que não fazer nada, mas também pensar em mudar, né? Pensar É, em o sentido. O sentido precisa mudar, porque a questão não é dar, é dar, é dar, é se dar. Então, a proposta de Jesus é a gente se dar. Tá entendendo isso, irmão Arthur? Que é importante quando você vê tudo que está no mundo como uma coisa normal. Coisas que precisam ser melhoradas. Mas é normal. Não é natural. Normal dentro da da, condição. da condição no momento. O que é natural é você pegar as crianças, vamos tomar um banho de mar, vamos correr aqui, vamos brincar, vamos. E não precisa ser no dia 25, qualquer dia. Entendeu? Participar. Venha, vou ajudar você a fazer a sua lição de casa. Olha, vou ajudar você a passar por aquele obstáculo. Venha. Assim. Não adianta você querer criar uma barreira e querer inventar um outro Natal. Obrigado, irmão, por esse momento. Obrigado a todos. Que possamos compartilhar essa informação com outras pessoas. Deixar o gostei desse vídeo, se faz necessário, dedicar esse Natal, né, a todos aqueles que necessitam, assim como nós. Obrigado. Ok, irmão. Então, suas considerações, né, finais do. Terminamos já. Já Acho que é. terminamos. Então, esse o aspecto de viver Natal sem Jesus é tudo o que ele gostaria. Tudo o que ele gostaria de que a gente vivesse o Natal sem ele, desta maneira que cultua. Porque ele não precisa de parabéns, ele não precisa de cântico, não precisa nada disso. Não precisa de exaltação, não precisa de nada. Muitos de nós ainda precisamos porque somos orgulhosos, somos vaidosos. Mas ele não precisa nada. Quer comemorar o dia de Jesus? Comemora hoje. Vou sair, vou fazer uma pequena obra. Aí você tem um Natal com Jesus. É só isso, não precisa ficar brigando, batendo, porque é isso aí, não tem como você mudar. Então você desiste da vida, vai ter que reencarnar. Você desiste do sistema, vai ter que brigar com o mundo, entendeu? Então ela vai criando um sistema dentro de você, não de repulsão e tudo, mas uma maneira de viver bem. Isso aqui fica melhor assim, então vamos fazer assim, vai fazendo aquilo, de repente os outros também vão fazendo. Vamos viver o Natal no dia 6 de dezembro, no dia 5, no dia 4, no dia 8, no dia 26. E sim, vamos servir, vamos representar Jesus. Se quiser um Natal com Jesus, seja um representante dele. O que ele faria? Claro, provocaria alegria, felicidade às crianças. Como ele disse, deixa vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Porque a criança, ela traz sempre uma esperança de algo novo, algo que vai ser possível sonhar. E aí, esta coisa de presente ou não presente, não vale a pena ficar discutindo, entendeu? Mas estar presente, sim, faz a diferença. Tá bem? Obrigado por tudo. Espero que vocês tenham um Natal de paz. Não só com a família, mas consigo mesmo, com os amigos, com os vizinhos e com todos. Porque se quer mesmo viver um Natal com Jesus, viva você integralmente nessa sintonia, pegar um momento para refletir, fazer uma reflexão sobre si mesmo, como é que você está atuando na vida. Tá bem? Obrigado por tudo e fique em paz.